Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês! Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições, agora com a lição número 6, o Barroco no Brasil. Vamos lá? Você vai ver neste vídeo a arquitetura barroca no Brasil em seus dois períodos. No começo do século XVIII, o chamado Barroco Nacional Português, que inclui o litoral brasileiro. Em meados do XVIII, o Barroco Joanino. Tudo isso em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Ouro Preto. E qual a importância desse conteúdo todo? Olha, se você é daqueles que acha que igreja é tudo igual, prepare o seu coração. Há um elemento espiritual, um elemento transcendental, que vai além do contexto e da fé religiosa, né? Que você vai descobrir. Eu peço um pedacinho da sua confiança e me dê a mão para que eu vá conduzi-lo até o interior de, por exemplo, o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Você vai se surpreender, se é que você já não esteve lá, né? A coisa funciona da seguinte forma: você acaba vivendo um arrebatamento, independente de qual seja a filiação religiosa ou a falta dela que esteja dentro de você. A hora que você entra e encara aquela caverna dourada, você vai emudecer, você vai deixar de raciocinar, né? Você precisa apenas ter em mente o seguinte: independente da origem histórica da arte, a arte em si é arrebatamento da alma, é uma elevação acima dos 5 sentidos. Começa pela visão, é verdade, mas há um momento de elevação. O que eu quero dizer é muito simples: você não precisa acreditar em Ísis para ficar encantado com as pirâmides, nem em Júpiter e Zeus para ficar impressionado com a escultura grega, nem ser católico ou evangélico para ficar impressionado com uma catedral gótica. Da mesma forma, você vai observar que ao adentrar uma igreja barroca em Ouro Preto, você tem essa possibilidade de encantamento que a arte humana, transcendental, causa na sua alma. Então, isso é algo que interessa a você, que interessa a mim, descobrir nessa vida aqui coisas que vão além da nossa explicação material. Vamos lá então? Chega de papo e vamos então à aula. Estamos aqui na cidade do Porto, em Portugal, onde se encontra o Mosteiro de São Bento da Vitória, modelo para o primeiro período do Barroco, que é o Barroco Nacional Português. Um dos elementos distintivos desse período na decoração interna é justamente o retábulo, que é uma estrutura decorativa atrás do altar ou nas paredes, que serve para alojar o Santíssimo Sacramento, ou a imagem da Virgem Maria, ou do Santo Padroeiro. Perceba que a imagem aqui é alocada num espaço ladeada por colunas retorcidas sobre o seu próprio eixo. São as chamadas colunas torsas. A parte superior é interligado por linhas concêntricas, chamado arquivolta. Você tem, portanto, a arquivolta, a coluna torsa e todos os espaços tomados. Vamos lá, não perca o raciocínio. O Barroco Nacional Português, nas 3 primeiras décadas do século XVIII, possui retábulos como se fossem fachadas com colunas torsas, pilastras com arquivoltas concêntricas. Sobre cada uma dessas pilastras existem enrolamentos de videiras, cachos de uvas, que representam o sangue de Cristo, e pássaros fênix, que representam a ressurreição. As imagens são colocadas em estrutura piramidal. São imagens do Santíssimo Sacramento, da Virgem, do Santo Padroeiro. E o forro é dividido em estruturas chamadas caixotões. Mas chega de tanta teoria, vamos à obra. Eu vou levar vocês agora
Primeiro para Recife, a Capela Dourada de Recife. Depois para Salvador, a Igreja de São Francisco, em Salvador. E finalmente para o Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento. Vamos lá? Esta é a Capela Dourada no Recife, em Pernambuco, grande obra do primeiro período do Barroco no Brasil. No teto você vê os tais caixotões, que são molduras nas quais são inseridas passagens bíblicas. Lá na frente, no altar, você percebe a característica das colunas torças, das arquivoltas em torno da imagem sagrada. Esta é a fachada da Igreja de São Francisco, em Salvador. Nada indica o que você vai encontrar lá dentro. Uma caverna deslumbrante, sua rutilância é envolvente. Como na Capela Dourada de Recife, não há nenhum ponto vazio. A escultura, a talha, a arquitetura, tudo trabalha para envolver e dominar completamente a visão e todos os sentidos, além da alma do visitante, seja ele crente ou não. Desembarcando agora no Rio de Janeiro, o mesmo efeito de contraste entre o externo e o interno, entre a fachada e a decoração interna, se revela, se apresenta no Mosteiro de São Bento, cuja fachada sóbria não indica, não anuncia, não denuncia o que haverá lá dentro. Uma experiência esplendorosa, um brilho resplandecente, onde todos os sentidos são convocados e seu olhar é direcionado ao altar piramidal que está lá no fundo, em torno das colunas torças, da arquivolta, com os caixotões, todos os elementos do primeiro período do Barroco. Lindo, não é verdade? Veja que a estrutura de retábulos também se repete nas laterais. Lembra-se de qual é a mensagem lá da tradição medieval, principalmente do período bizantino? O que o prédio está te falando? A mensagem é clara. Não se apegue à aparência externa, ao mundo externo. Concentre-se na riqueza que mora lá dentro do seu coração, lá dentro da sua alma. Vamos agora ao Barroco joanino, o segundo e último período do Barroco no Brasil. Temos aqui um grande modelo do período joanino, que é a Igreja de Santa Clara, também na cidade de Porto, em Portugal. Você consegue observar, identificar algumas diferenças? Olhe o retábulo central, lá no fundo. A parte superior não tem mais as arquivoltas. Agora existe uma espécie de rendilhado. Os retábulos laterais têm as esculturas de dimensão muito maior. O caixotão sumiu. No lugar vão aparecer pinturas ilusionísticas, como se você olhasse para o teto da igreja e ele continuasse em direção ao céu. Não perca a lição. O Barroco joanino, de meados do século XVIII, tem a estatuária de grande porte, tem ainda o efeito da caverna dourada, de todos os pontos tomados, o horror ao vazio. O teto não tem mais caixotão, mas pinturas ilusionistas. A planta é retangular e continua o contraste entre o externo e o interno. Gente, esta foi a última parte teórica da aula de hoje. Agora vamos à obra. Eu vou levar vocês a mais uma igreja dentro do Rio de Janeiro e depois a gente vai subir a serra. Nós vamos para Ouro Preto. E prepare o seu coração. Vamos à obra. Aqui você tem a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, carinhosamente chamada de Igreja da Penitência no Rio de Janeiro, já sem os caixotões no teto, já com estátuas de maior dimensão nas laterais e com o retábulo sem arquivolta lá no fundo à nossa esquerda, e com uma estrutura ainda poderosa de dominação da alma. Finalmente, alcançamos Ouro Preto, aqui na Igreja da Matriz de Nossa Senhora do Pilar
e sua decoração dourada, exuberante interna. Mas queria chamar a atenção para sua planta retangular e para a forma como o espaço interno é subdividido. À esquerda você tem a entrada da igreja, ali uma espécie de corta-vento, que é o chamado Galilé, e o ponto 2 é o espaço principal de acolher todo o público. O ponto 4 é o altar e atrás o retábulo, que é o grande diferenciador de cada estilo. Veja que tudo está conduzindo o olhar para o altar. Aqui você vê a imagem que está numa estrutura piramidal lá no fundo. Existe um cortinado, existem uns camarotes, existe uma concepção teatral da missa, da espiritualidade. Veja que você olha aqui no ponto 8 do púlpito, começa a ver um direcionamento, né, em direção aí ao altar. Tudo é montado, de fato, como um grande teatro da vida espiritual. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, é a última obra arquitetônica que nós vamos analisar aqui. Vamos esquecer, por um momento, o seu contexto escravista, racista, de exclusão, e vamos imaginar qual é a mensagem desse prédio. O que ele está falando? Antes de você compor a sua resposta sobre a mensagem desse prédio, vamos verificar alguns elementos clássicos. Sim, clássicos. Observe, por exemplo, que estas pilastras que cortam a parede branca da fachada não te lembram uma composição grega? Sim, colunas, capitel, arquitrave, inclusive o frontão triangular. Em seguida, vemos uma estrutura cilíndrica baseada no panteão romano. Sim, ordem grega, panteão romano, elementos da arquitetura clássica da aula 2. Gente, é claro que o conhecimento dos elementos da linguagem clássica da arquitetura, frontão, coluna, capitel, panteão e tantos outros nomes, ajudam a esclarecer, até a desfrutar da beleza de uma igreja, de uma construção, de uma composição medieval, gótica ou colonial barroca. Isso ajuda. No entanto, há algo mais aí. Quando eu fiz a pergunta, qual é a mensagem desse prédio? Repare uma coisa, normalmente, na fachada das igrejas, as torres estão alinhadas com a fachada, correto? Imagine que esse prédio, na verdade, é feminino, né? É uma senhora elegante, de mais de 200 anos, que, na verdade, tem as torres que correspondem aos ombros, que não estão, nesse caso, alinhados com a fachada, com o rosto da senhora igreja. Esse é um desenho engenhoso de um mestre de Coimbra, um engenheiro de Coimbra, que era contemporâneo, trabalhou junto, em Minas Gerais, com Manuel Francisco Lisboa, o pai de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E nesse desenho, você tem uma sutileza, uma delicadeza muito interessante. Tudo se passa como se essa senhora, ao invés de manter tradicionalmente as torres, isso aqui são as torres, alinhadas com a fachada, o que ela faz? Ela retorce as torres para trás, os seus ombros, coloca o peito para frente, numa forma assim exuberante e elegante. Ela está se mostrando para o público, ela está desfilando na passarela. Correto? Dá para perceber isso? Vamos ver a planta. E aí a gente continua nessa divagação, nessa viagem que tem lá o seu significado, sim. Vamos lá? A planta da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, é de autoria do engenheiro Antônio Pereira de Souza Calheiros, formado em Coimbra, e deixa bem claro essa torção das torres para trás. Além disto, a inovação está em seu contorno curvilíneo, que também havia em igrejas italianas, retirando aquela camada
retilínea que tradicionalmente era visto do lado de fora. Mas em ambos os casos, o olhar continua sendo trabalhado pelo arquiteto no sentido de ser direcionado ao ponto 5, que é o retábulo. Veja que é um triângulo: 8, púlpito, 2, nave e ponto 5, que é o retábulo, e uma triangulação que havia de forma retilínea e agora é feito de forma curvilínea. A visão frontal da fachada traz reminiscências do grego, em colunas aqui transformadas em pilastras, e do romano, em arcos na parte inferior. Do grego ainda, na parte superior, o frontão, essa peça triangular, que aqui tem dois dos seus lados, os menores, os catetos, vamos dizer assim, em traçado curvilíneo, e ao mesmo tempo ligeiramente arqueados, dobrados para frente e pontiagudo, o que lhe dá uma noção, uma sensação de um imenso cap de general na cabeça dessa formosa dama, cuja cinturinha é facilmente perceptível e é fruto do desenho que faz uma interseção de duas elipses lá no trabalho do engenheiro. O efeito final disso é um imenso edifício sensual de grande feminilidade, serenidade, como uma senhora balzaquiana do barroco de Minas Gerais, que fica à espreita dos transeuntes, feito um gigante de Gulliver, olhando o vai e vem dessas criaturas diminutas e trazendo para o seu interior, lentamente, cada um desses transeuntes, destas criaturas, para revelar-lhes a mensagem divina, para lhe mostrar as belezas das alturas. É bonito, não é, gente? Gente, a aula acabou. Agora aqui nesse segmento final, o papo na cantina, o papo no boteco, onde a gente fica mais à vontade, descontraído, eu queria comentar algumas supostas ausências notórias nesse capítulo. Mas antes, queria renovar o convite para você visitar lá o blog.manarte.net, onde você encontra as imagens que foram aqui trabalhadas em PDF, parte do texto teórico que sustentou esta apresentação, e lá tem também no blog 2 artigos que eu escrevi sobre essas majestosas senhoras, damas balzaquianas, sobre as igrejas barrocas de Minas. Quem quiser conferir uma solução de aprofundamento, retomar esses argumentos, vai lá no blog e confere. Bom, também queria lembrar que o texto completo desta série se chama justamente História da Arte em 20 lições, que você encontra na sua versão impressa no clubedosautores.com.br, recebe pelo correio, está hoje em torno de R$ 34, R$ 35. Se você preferir a versão digital, você adquire na amazon.com.br em torno de R$ 9, R$ 10. Bom, mas vamos às tais supostas ausências. Há uma expectativa geral, tradicional, do público de encontrar ou reencontrar no capítulo de Barroco o Aleijadinho. Ocorre que ele é rococó, não é barroco. Há uma expectativa também de você encontrar Congonhas do Campo, o santuário de Bom Jesus do Matozinhos, que também, na sua decoração interna, é rococó. Da onde eu tiro isso? Existe uma evolução na pesquisa, na historiografia, que deixou essa visão mais simplista, que veio lá da Semana de Arte Moderna, que tentou identificar uma mineirice, um barroco mineiro nacional, por conta desse ímpeto nacionalista da semana. Mas a autoridade principal sobre isso aqui não é só decoração, não é? Aqui eu tenho um livro da historiadora Miriam Andrade de Ribeiro, de Oliveira,
chamado Rococó Religioso no Brasil, onde ela insere o Aleijadinho nesta tradição, né? Ela é professora, foi professora da Federal do Rio de Janeiro. Tem também um outro livro dela, mais resumido, chama Barroco e Rococó no Brasil, né? Que sustenta boa parte do texto que a gente está comentando com vocês. Tem coisa aqui, viu? Tem também a autoridade no assunto, que é a professora Adalgisa Arantes Campos, Arte Sacra no Brasil Colonial. Ela é da Federal de Belo Horizonte, doutora pela USP. Enfim, essas duas pesquisadoras, elas realizaram, assinaram um longo material do Patrimônio Histórico Nacional sobre as igrejas brasileiras. Inclusive está disponível para download gratuito, é um material fenomenal de texto, de imagem, de inovação, certo? Então está aí a mãe da criança, correto? É interessante inclusive você observar que nenhum manual que está no mercado se atualizou nesse ponto. E essa é uma promessa do livro História da Arte em 20 lições, é uma promessa do projeto Manarte. Você pega aí, entra na livraria, que sobrou ainda, né, algumas nesse país, e procura lá o Manual de História da Arte, você não acha nem um capítulo Rococó no Brasil. Enfim, mas isso a gente vai discutir lá para frente, lá na lição, nós estamos na lição 6, que é Barroco no Brasil. A 7 será Rococó na Europa. E a lição 8, aí nós vamos voltar às montanhas de Minas, ao Rio de Janeiro, para fazer o estudo do Rococó no Brasil. E aí eu vou até adiantar uma coisa interessante, é muito, mas muito interessante, é impactante você comparar o interior de uma igreja rococó com o barroco no Brasil. É fenomenal, então aguardem aí a próxima lição, correto? Outra coisa que eu queria adiantar é sobre Congonhas. Também a gente vai tratar na aula número 8, beleza? Enfim, era esse comentário que eu queria fazer, e é um comentário convite, e que só uma última coisinha, isso revela um traço da característica do trabalho do projeto Manarte, da série do livro História da Arte em 20 lições e da série que futuramente eu queria trabalhar com vocês, As Melhores Histórias da Arte, que é a primeira história da arte temática, né? O que tem em comum aí? O trabalho que eu trago para vocês não é de fonte primária. A pesquisa que eu faço no projeto Manarte é de fonte secundária, é de monografias atualizadíssimas, né? E o que eu tento fazer é metabolizar tudo isso e inserir nessa atualização um elemento emocional que vem da psicanálise. Quer dizer, essa é a essência, e conforme do projeto do livro, conforme vai avançando aí o nosso contato, o nosso convívio aqui nessa série, vai ficando mais claro a proposta, né, a alma do projeto Manarte. Agradeço a atenção de vocês. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Valeu!